Galera, esse aqui é o nosso guia de referência para quem quer comprar um processador. Nosso objetivo aqui é mostrar as melhores opções de CPUs para quem está precisando dar um upgrade no seu PC, precisando atualizar porque não está mais dando conta dos seus games, dos seus aplicativos, ou também para quem está montando um PC do zero, quais são as melhores opções disponíveis hoje no mercado. Os nossos critérios são os três principais, que é performance, nós queremos ver o quanto de desempenho esses caras vão entregar, o custo, que é quanto você vai ter que dar em troca para receber essa performance, e também tecnologias adicionais, diferenças de alguns recursos que alguns desses processadores trazem versus alguns outros. O ecossistema também é relevante, afinal de contas, você não compra um processador sozinho, você precisa comprar outras peças como mainboard, memórias, então todos esses fatores acabam pesando também um pouquinho na hora de criar a sua máquina. Então, depois da vinheta, vamos lá achar qual é o seu próximo CPU. É hora do nosso patrocinador, a NordVPN. Eu sei o que vocês estão pensando, eu sou micreiro, eu tanco a internet, eu não vou cair em golpes. E a verdade é que tem muito golpe lá fora. E é aí que entra a NordVPN. Ela traz uma série de funcionalidades que te ajudam a evitar os principais golpes que estão rolando por aí na internet e pelo mundo afora. Então um dos mais perigosos é o Man in the Middle. É quando você conecta em algum lugar e esse lugar está pegando todos os seus dados. Então você está enviando suas informações, dados sensíveis, mas tem no meio alguém, seja porque você conectou no Wi-Fi aberto ou algum lugar que você não devia ter conectado seu computador, tem alguém pegando os dados do seu smartphone, os dados das suas contas, e a NordVPN atua criando, como o nome já mais ou menos nos dá uma dica, uma VPN, que é uma espécie de uma camada extra na rede, e ela inclui uma criptografia. Então quando você está mandando seus dados, tem esse maldito cara no meio, man in the middle, pegando seus dados, eles estão criptografados e vão ser criptografado só lá na frente, através dos servidores e das VPNs do NordVPN. Então, por exemplo, eu tenho aqui o notebook aberto, está com o NordVPN instalado e veja que nós temos aqui, já estou passando por um servidor no México. Isso é muito bom porque, além de eu criptografar meus dados até passar por esse outro servidor, protegendo os meus dados desse ataque, eu ainda tenho a vantagem também de minha localização não ficar disponível. É muito bom para proteger os meus dados e até para quando você tem aqueles serviços chatos que ficam limitando funcionalidades porque você está no Brasil ou dependendo de onde você está. Às vezes você está viajando e está assistindo uma série, ela desaparece, some da plataforma que você estava assistindo só porque você trocou de localização. Você pode dizer para esses serviços cuidarem da vida deles, não precisa ficar cuidando de onde você está no mundo. Esse é um jeito de vocês darem uma volta nisso. Essa proteção dos dados também é bem relevante para outro ataque comum, que é o phishing, que é a galera na internet vasculhando todas as suas informações e usando elas para depois tentar se aproveitar de você. Então, se o cara estava rastreando para onde você viaja, esse tipo de coisa, você protege os seus dados e aí ele não tenta te passar a perna fazendo uma ligação e tentando aí jogar todos os dados que ele conseguiu roubar de você para fazer um golpezinho aí de engenharia social, tentar arrancar um dinheiro ou alguma coisa do tipo. E outra coisa interessante é que agora que a gente tem uma rede própria, a gente pode até mesmo com mais segurança fazer a transferência de arquivos. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu smartphone, nós temos disponível o NordVPN também para os seus dispositivos móveis, eu posso fazer aqui a conexão rápida numa rede VPN e passo a ter o mesmo tipo de proteção que eu tenho disponível no PC, também estou usando aqui no smartphone. E eu posso até usar uma rede própria, aqui uma rede mesh entre dispositivos e compartilhar arquivos. Então, por exemplo, se eu quero mandar uma imagem aqui, eu posso dizer que eu quero enviar para o meu notebook. Eu clico em enviar e já apareceu aqui a transferência disponível para o meu PC. Clicando em aceitar, eu transfiro entre os dois e tudo isso com os meus dados criptografados. Então eu tenho a segurança de que meus dados, seja lá o que for, que essa imagem que eu nem olhei que eu transferi aqui, seja lá o que for que eu transferi aqui, ele estava seguro. Se você está preocupado também que suas senhas podem ter caído na mão de quem não devia, você pode também usar o serviço aqui do monitor da Dark Web, que é um serviço da NordVPN que fica rastreando se as suas senhas não andaram caindo. Nossa, apareceu uma lista meio grande aqui de senhas aqui. Twitter. Veja só, vários dos serviços que já aconteceram no passado de você ter dados comprometidos e vazados, eles têm a informação de e-mails que eu uso e se potencialmente algumas das minhas senhas foram vazadas, já me avisando aqui e sugerindo, óbvio, a minha atualização de senha para garantir que minhas contas não estejam comprometidas. Então é um serviço que fica rodando ativamente e de tempos em tempos pode me avisar se na Dark Web não andou aparecendo alguma conta minha e alguma senha minha, dando a segurança de que minhas senhas não foram comprometidas. Se ficou interessado em todas essas seguranças adicionais que a NordVPN oferece, nós temos um cupom. Dá uma olhadinha ali em nordvpn.com/adrenaline e assinando através dessa URL, vocês têm aí, na assinatura do plano de 2 anos, você tem a adição de mais 4 meses no seu serviço de proteção. E nós agradecemos a NordVPN aí pelo apoio na produção de conteúdos aqui no Adrena. Pro eixo da performance aqui no Adrena, gente, se garante porque olha quanta barra tem
Olha quanto processador tem nos nossos testes de performance. Então nós vamos usar a longa biblioteca de testes do Adrenaline para trazer para vocês a comparação de performance entre esses modelos. E na parte de preços, nós temos novamente o excelente trabalho do Edno Silva, lá no PC Build Wizard, uma conta que eu recomendo vocês seguirem no Twitter, no X. Não sei se eventualmente vou me acostumar com isso, mas se vocês seguirem no X e também no site dele, onde tem feito um excelente trabalho de catalogação e também de organização dos preços de tudo que é produto, especialmente hardwares. Então, para quem quiser dar uma olhada, está de olho no processador novo, também é um lugar bem interessante para vocês pesquisarem, e a gente vai usar a excelente base de dados que ele levanta para trazer a progressão de preços. Isso vai estar disponível lá no site, então esse gráfico aqui que eu tenho na minha frente agora, vocês também vão poder ver no nosso artigo em texto no adrenaline.com.br, e lá você consegue pôr algum processador que está de olho, por exemplo, estou pensando entre um 13 e 600KF, ou eu estou de olho lá na concorrência do 7700X da AMD. Eu consigo marcar os dois e vejo a progressão do preço deles ao longo de 2023, usando de referência o preço mais baixo encontrado em algum varejista online no Brasil. E a gente pode ver que, realmente, se você está na dúvida entre esses dois produtos, eles têm trocado briga de faca no escuro. Hora um está na frente, hora outro está na frente. Tá uma luta emocionante. Digamos que você está cogitando talvez não ir tão alto assim, o 12400F te apetece, você consegue dar uma olhadinha no modelo mais barato ali embaixo. Dá para você ir colocando vários modelos nesse gráfico e percebendo a progressão de performance deles. Outro gráfico bem relevante que eu vou usar de referência ao longo desse vídeo é a nossa separação dos preços de processador pelos segmentos. Então nós já temos até R$500, você pode ver todos os modelos que posicionam entre R$500 e R$1.000, a galera que custa entre R$2.000 e R$3.000, e ele vai filtrar os preços ao longo do último mês, a média de preço que foi praticado, e aqui a gente consegue ver então mais ou menos onde estão se inserindo cada um dos modelos de processadores. O segmento de 2 a 3 mil tem bastante gente, hein? A gente consegue dar uma olhada em quem são os competidores de cada segmento. Vou usar esse gráfico de referência e vamos então tentar encontrar o melhor modelo de acordo com cada segmento. Ok, começando da base, nós temos aqui os modelos até R$500. Quem já viu outros guias de recomendações de compra da Adrenaline conhece o meu bordão toda vez que é o primeiro segmento, que é o não compre nada aqui. Se você puder passar reto dessa galera, muitos desses modelos aqui são relativamente antigos, não gosto da performance de vários deles. Então, por exemplo, o Core i3 10100, a gente já usou por muito tempo no PC baratinho, de alguns anos atrás. E se tem uma coisa que a série do PC baratinho não garante, é longevidade. A gente sabe que o Core i3 está derretendo em alguns games. Então, nem ouse abrir um Warzone nesse Core i3 e qualquer jogo com um mapa muito amplo. Não recomendo também para, por exemplo, um Starfield da vida, a menos que você trave em 30 e torça para dar certo. Mesmo critério aqui para o Ryzen 3 4100. São dois processadores que eu realmente não recomendo se você puder gastar mais, e você vai ver que não custa muito mais caro. A gente está no segmento aqui de R$400, não vai precisar de muito mais grana que isso para passar reto do 4100, do 10100 e também de preferência não parar no 4500, que já está custando aqui quase R$500. Vamos para o segmento de R$500. Se você ouviu o meu conselho, e definitivamente espero que tenha feito, a partir dos R$500 as coisas dão uma melhorada. Nós temos algumas coisas mais interessantes. Então, se você chega no segmento quase dos R$600 aqui, você encontra o Ryzen 5 5500. Ele hoje é o nosso processador do PC baratinho. É um processador de 6 núcleos e 12 threads, é uma configuração que hoje é meio que básica para se você quiser montar um PC para jogar e não ter medo de que os jogos vão simplesmente quebrar no seu PC, eu recomendo você mirar nessa configuração de 6 núcleos e 12 threads, e o Ryzen 5 5500 é um dos processadores mais baratos do mercado a entregar essa configuração. Outro processador que é relativamente interessante para a galera aí bem apertada em orçamento aqui é o Core i3 12100. A vantagem dele é que ele tem um pouco mais de performance por thread, ele é um processador bom para jogos que não são muito exigentes em núcleos, então por exemplo, em quantidade, né, de núcleos. Então, sei lá, você vai jogar um CS, não vai precisar... Você não precisa mais que um quad-core para vários games, Valorant. Tem vários desses jogos que vão se beneficiar mais do alto IPC. A performance, as instruções por clock do 12100, a performance por thread dele, que é boa, principalmente considerando aí o segmento de preço que ele está inserido. Então, para a galera apertada de grana, eu miraria num desses dois. Para quem está querendo um processador que também resolva a questão dos gráficos, você não tem placa de vídeo, não pretende comprar agora uma placa de vídeo, eu tenho duas recomendações. Eles são indicados aqui pela cor roxa, esse segmento dos processadores final G da AMD, que são aqueles que trazem gráfico integrado com um pouco mais de performance. O primeiro que eu recomendaria, passa reto do 3200G, aqui pelos R$500, você deve gastar mais e buscar o 4600G. Esse é um processador também de 6 núcleos e 12 threads, então atende a minha recomendação ali de buscar um hexa-core, uma arquitetura
não muito antiga, Ryzen, então já entrega um desempenho também legal e principalmente traz um bom gráfico integrado, mais potente ali que o do 3200G e principalmente um processador mais potente. O 4600G já dá para jogar algumas coisinhas mais leves, já dá para começar a brincar e se você fizer upgrade por uma placa de vídeo no futuro, ele roda também alguns games. Você vai conseguir ver, principalmente uma placa intermediária, talvez não faça uma combinação ruim com esse cara. Então é um bom PC de transição. Você compra primeiro para jogar no gráfico integrado dele e depois compra uma placa de vídeo dedicada. Ele vai conseguir ainda empurrar uma placa de vídeo para uns games mais leves ou até uns games intermediários ele vai. Se você quer um pouco mais de margem, quer não ter que trocar o processador também quando pegar essa placa de vídeo, o 5600G também é uma opção que eu recomendaria facilmente aqui. Ele está na faixa dos R$800, é um baita processador para você ter um gráfico já presente nele, jogar umas coisinhas, tipo um Valorant, jogar um CS, curtir um pouco o PC e quando comprar uma placa de vídeo, ser um processador que consiga aí dar conta de vários games. Então 5600G também é um processador que eu confio aí para pegar um bom meio termo entre não ter placa de vídeo e depois ter uma placa de vídeo e manter o processador. Ainda nesse segmento de preço, o destaque também para mim, logo do ladinho dele está aqui o 5600. Eles são próximos em preço, performance do 5600 é melhor, ele deve ter sua preferência se você realmente vai pegar uma placa de vídeo. Inclusive, ele é um dos melhores modelos para vocês comprarem aqui nesse segmento de preço, só não tem gráficos. Então, estejam cientes, vocês precisam de uma placa de vídeo, senão esse PC ele não vai nem ligar. E fechando esse segmento de preço até os R$1.000, outro destaque, eu gostaria que tivesse com um preço mais competitivo, principalmente porque nessa disputa eu acho que ele perde para o Ryzen 5 5600, mas nós temos aqui o Core i5 12400F, está aparecendo por quase R$1.000. É um bom processador, recomendo fácil aí para um bom PC gamer, então é já uma relação de custo-benefício excelente nesse modelo, 6 núcleos, 12 threads da Intel. Eu só gostaria que ele tivesse um preço mais competitivo porque na faixa aí de tem uns R$100 mais barato ali, um Ryzen R$150 mais barato, tem um Ryzen 5 5600 e eles são bem próximos, são competidores diretos, então R$150 mais barato é R$150 que pode ir para outra peça. Lembrando que nesse cenário aqui, comentando por enquanto de mainboards, todos os processadores que eu estou recomendando aqui, eles são gerações que já têm um tempo de mercado, tanto a 12ª geração Intel Core quanto os Ryzen com socket AM4, então todos eles têm opções bem baratas de placas-mãe, então você vai montar computadores facilmente até agora, e todos eles usam a tecnologia DDR4, no caso do Intel de 12ª também pode usar o DDR5, mas dê preferência para o DDR4 ainda. Então quer dizer, são bancadas que têm um excelente custo-benefício, e são fáceis de você montar todo o set. Vamos dar uma olhada agora no próximo segmento, vamos ver como é que fica. Dos R$1.500 a gente já começa a entrar numa faixa de preço que eu acho que é o ideal você mirar se você quer montar um bom PC gamer. Ali até os R$1.000 nós tínhamos bons modelos que já entregam um desempenho legal, mas dentro do possível, sempre que você está montando uma máquina, você está montando para agora e potencialmente para os próximos anos. Então, se você pegar muito na estica os seus componentes, quer dizer que muito cedo você vai ter que trocar alguns deles e ninguém quer ficar dando upgrade tão logo. Um forte custo-benefício desse segmento é o Ryzen 7 5700X. É uma recomendação fácil pra gente. Se você quer um processador para jogar, custo-benefício, esse é o cara. Ele tem 8 núcleos e 16 threads, então é um processador robusto na configuração de número de núcleos. Está numa arquitetura Zen 3, que é moderna, é eficiente em games e principalmente ele está num preço muito acessível. Ele está por R$1.100 aqui a média dele, então vê que você gastou R$100, 10% mais de orçamento que o Core i5 12400, você está levando 2 núcleos e 4 threads a mais na configuração. Montado numa plataforma AM4, ele também tem muita mainboard disponível, o DDR4 é bastante acessível, tem muitas opções, então eu não tenho dúvida que esse é um dos caras que eu miraria nesse segmento dos 1.000 aos 1.500. Para a galera um pouco mais entusiasta, a gente já começa a chegar também em alguns modelos para ficar de olho. Então, por exemplo, é o caso do Ryzen 5 7600. A série 7000 da AMD deu uma subida legal de performance, especialmente em games. Você está querendo altas taxas de quadro e o Ryzen 5 7600 ele tem um preço muito competitivo. Ele está aí na faixa dos R$1.400, é um excelente processador por esse preço. O porém é que a plataforma que ele está disponível é a plataforma AM5. São placas-mãe que ainda tem um preço alto, está melhorando, mas ainda não tem opções tão baratas como a M4 ou a Intel da 12ª e 13ª. Está vinculada ao DDR5, ela só funciona com DDR5, então você precisa levar em conta a diferença de preço do DDR5. Ele tem custado, está melhorando à medida que ele se populariza, mas ele ainda custa mais que os seus equivalentes em DDR4. Então o processador em si é mais barato, mas ele tem esse problema do custo adicional da plataforma em torno dele. Mas se você tem mais dinheiro e está querendo mais performance, é hora de a gente dar uma olhada no nosso próximo segmento, começar a se aproximar aí, para mim, um dos pontos mais interessantes de compra de processadores.
Dos 1.500 aos 2.000 tem vários dos meus processadores favoritos para os entusiastas. Então a gente está falando aqui de modelos que têm muita performance, já começa a trazer um custo mais alto, mas são modelos que vão entregar alta taxa de FPS, tem muitos núcleos, tem muitos threads, operam em frequências altas e tendem a ter uma boa longevidade. Se você comprar um desses caras, eu espero que você rode por vários anos games muito bem. Então, por exemplo, nós temos aqui o modelo, o 13600K, próximo aí dos R$2.000, é um dos melhores processadores do mercado e mostro para vocês o posicionamento dele. Ele muitas vezes vai estar ali na margem dos 10%, no máximo 20% dos modelos mais caros do mercado. Só que ele não é só 20% mais barato, ele custa às vezes metade do que alguns caras que estão aqui nesses gráficos. Aqui no teste, por exemplo, do Counter-Strike, ele também está aqui, ó, 10% dos processadores mais rápidos. É um desses modelos que se posiciona super bem nessa parte de games. E quando a gente olha o Cinebench, ele também se posiciona muito bem. Então ele está aqui, próximo do topo. Esse é um dos momentos em que realmente os modelos mais caros do mercado, aí que eles vão se diferenciar, porque eles têm muitos núcleos e muitos threads, mas veja que o 13600K está muito mais próximo do topo do que lá da base do nosso comparativo de performance. Então o 13600K é um desses modelos que eu acho que se sai super bem. Outro para ficar de olho, gostaria de ver ele com preços mais baixos, já vi ele um pouquinho mais barato, mas se você está na plataforma M4, já tem um processador Ryzen, mas você quer pegar o que há de melhor dentro dessa plataforma e aí poder segurar mais um tempo, o Ryzen 7 5800X3D é um processador com uma performance excelente. Ele tem 8 núcleos e 16 threads e em alguns momentos ele traz a tecnologia 3D V-Cache, é uma tecnologia que faz diferença em alguns games. Então temos alguns exemplos como Cyberpunk, ele se diferencia bastante de outros modelos. Alguns jogos estão usando essa tecnologia dele e quando ela entra em ação, coloca ele junto com os processadores mais rápidos do mercado. O que me deixa um pouco insatisfeito às vezes em recomendar ele é que ele não é tão estável assim. Então tem momentos em que ele ter a tecnologia 3D V-Cache não ajuda ele, e aí ele performa parecido com o 5700X, que eu já recomendei, e que custava 700, 800 reais mais barato que ele. Mas se você é um entusiasta e quer ter o máximo de performance disponível sem sair da plataforma M4, já tem um Ryzen no seu PC, esse é um baita de um upgrade. E um outro cara aqui com uma contagem legal de núcleos e threads e uma boa performance é o Core i7-12700KF. Lembrando que quando tem o final F nos processadores Intel, quer dizer que ele não tem gráficos, mas é um processador de quase R$2.000, eu imagino que você também vai incluir uma placa de vídeo no seu setup. Boa contagem de núcleos, boa quantidade de threads, então ele é bom quando você vai ver nossos testes com o Cinebench, ele está aí não muito distante do topo, processador que renderiza com bastante desempenho e também tem uma boa performance por thread. Então, quando você vai jogar, ele também vai se posicionar não muito distante do topo. Vê que ele está nos 20%, de 25% de distância dos melhores processadores. Vai, pegando ali um 7600, chega a dar uns 30% aqui no CS. Então, é um exemplo de um processador para quem está de olho em um bom ainda está querendo investir mais e quer uma boa quantidade de núcleos, threads e performance por thread. Indo para os 2.000 aos 3.000, aqui eu já começo a ter um pouco mais de dificuldade de defender a relação entre custo-benefício. Eu acho que você provavelmente teria sido já atendido melhor nesses dois parâmetros, né, cruzando esses dois parâmetros, no segmento ali até os R$2.000, mas tem alguns modelos bastante fortes nesse segmento. Então, um cara interessante é o caso aqui do Ryzen 7 7700, ele tem bastante performance por thread, a série 7000 Ryzen entrega esse desempenho, então é um cara que pode ser relevante para quem está de olho nesse segmento aqui. E assim, olhando por cima, não é que eles são ruins, são processadores que se a gente vai lá ver a nossa tabela, por exemplo, de performance do Cinebench, vários deles estão aqui nessa região também. Se você vai olhar a performance no Assassin's Creed, também são eles que vão estar mais ou menos nessa região. Mas como eu já mostrei modelos que custam menos do que esses caras e que performam parecido, é realmente um conjunto de processadores que fica um pouco mais difícil de recomendar por causa dessa relação entre custo-benefício. Fechando a sequência, nós temos então os processadores de acima dos R$3.000 e aqui, sinceramente, é porque você quer a melhor coisa disponível do mercado. São modelos que já têm um custo bastante alto. Tem um ou outro cara perdido, tipo Ryzen 7 3700X, vendido por 3.200, deve ser um produto largado em estoque em algum lojista que ninguém está atualizando e aí ficou aí. Mas é onde vai começar a aparecer o 13900K, 13900KF, o Ryzen 9 7900X3D e o 7950X3D. Se você quer a coisa mais rápida possível, é eles que estão aqui, o 7900X3D, 7950X, o 13900K, é a galera que está aqui entre os monstros de renderização. Se você realmente precisa de muito paralelismo, você vai usar múltiplos núcleos e threads no seu trabalho e ter isso, entregar isso mais rápido, faz com que você consiga entregar mais trabalho e fazer mais dinheiro,
aqui nós temos algo que faz sentido o investimento. Para quem está jogando, você deve ter parado no segmento dos 1.000 aos 2.000, aquela janela ali, provavelmente dos 1.000 aos 1.500 é onde tinha as melhores opções, ou dos 1.500 até os 2.000. Mas se você realmente, um exemplo aqui, em vez de ter parado no 13.600K, que eu recomendei lá por 2.000, você ter vindo aqui até o segmento dos 3, 4 mil reais e comprado no 13.900K, você tem 60% mais performance. Então, se você entregar, você reduzir o tempo de trabalho aí, você conseguir renderizar seus trabalhos antes, vai fazer essa diferença. Esse 60% de tempo aqui extra é relevante, aí é um investimento que faz sentido, mas tem que estar ciente que realmente você precisa, ou você tem esse dinheiro e não liga, e você quer o melhor processador disponível, ou você realmente vai tirar um benefício de você continuar investindo, porque em outros cenários, como por exemplo o CS, você vai ver que o 13900K está empatado com o 7600X, que com o 7700. Tem processadores que custam uma fração dele e estão entregando uma performance parecida, algo que se replica também no Assassin's Creed, porque tem uma galera muito próxima dele e que custa bem menos. Então tem que ver se realmente faz sentido para o que você vai usar esse processador. Bom, galera, essa aqui então é a nossa atualização da recomendação de processadores. Para quem está de olho em uma placa de vídeo, também já atualizamos o nosso guia de placas de vídeo do segundo semestre. E como a gente costuma fazer na sequência, atualiza o guia de placas de vídeo, atualiza o guia de processadores, e aí na sequência a gente vai lá e traz as recomendações de máquinas para vocês montarem. Nós vamos pegar diversos orçamentos, tentar balancear ao máximo a questão de performance e custo e sugerir umas máquinas para quem está pensando em montar um PC, fazer uma configuração legal para jogar, trabalhar e renderizar seus trabalhos e tudo mais. E galera, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!